From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos em mais uma programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E hoje continuaremos a nossa meditação no capítulo 9 do livro de Êxodo, a partir do verso 23 até o verso 35, que diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado, com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Senhor Jesus, nós humildemente nos aproximamos mais uma vez da Tua palavra e pedimos que Tu venha abençoá-las e que ela possa produzir em nós aquilo que precisamos e necessitamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, neste trecho que nós acabamos de ler, Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu, porque o nosso Deus, Ele cumpre as suas promessas. E Ele já tinha alertado, através do seu servo Moisés, dizendo para Faraó que se Faraó não libertasse o seu povo, Deus iria então executar esta praga da chuva de pedras. E aqui no versículo 23 é dito que o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito. Deus cumprindo então a sua palavra. E esta chuva que caiu foi uma chuva sobrenatural, porque foi uma chuva misturada com fogo misturado com chuva de pedra, e a Bíblia diz que foi tão grave que nunca na história daquela nação isso havia acontecido. Então ninguém podia se levantar e dizer assim: isso aí aconteceu por causa disso e daquilo, sempre acontece isso. Não, ninguém poderia dizer desta forma, porque a palavra do Senhor nos diz aqui no verso 24, como nunca houve em toda a terra do Egito. Deus mostrando para eles que aquilo não era algo comum, mas sim algo sobrenatural. E esta chuva de pedra e fogo que caiu, destruiu tudo o que havia, meus irmãos. Agora, na última programação, nós vimos que aqueles que tinham conhecimento de Deus, eles já sabiam que a palavra de Deus iria se cumprir e recolheram seus servos, seus animais, se protegeram. Porém, sempre tem aqueles que gostam de ir contra a vontade de Deus. E esses que foram contra a vontade de Deus, que não têm conhecimento verdadeiro de Deus, que deixaram ali os seus animais, os seus servos, sofreram a consequência. Quando você rejeita o conhecimento do Deus verdadeiro, então você sofre a consequência disso. E a palavra de Deus, aqui no verso 25, diz que a chuva de pedra destruiu tudo o que havia no campo, pessoas, animais, plantas, quebrou árvore. Imagine o tamanho
da destruição que não foi isso. Vocês podem imaginar um egípcio chegando ali, um daqueles que tinha conhecimento de Deus, chegando em sua janela, e ao olhar pela janela, após a chuva, ver o campo todo destruído, ver as árvores caídas. Que grande destruição! Tudo isso porque havia um governante com um coração endurecido, que não queria reconhecer o poder e a majestade de Deus e libertar o povo. E a palavra de Deus continua no verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Deus, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuva de pedras, e eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Parece que Faraó finalmente estava reconhecendo aquilo que Deus estava operando. Irmãos, Deus sabe como tratar com o ímpio. Você não precisa ficar preocupada quando estiver sendo perseguido por algum ímpio, ou quando algum ímpio parecer estar retendo algo que é seu, que Deus te deu. Não precisa. Deus sabe exatamente como retirar o mal para que a libertação chegue, para que a cura chegue, para que o consolo chegue. E observe que lá na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, meus irmãos, não houve chuva de pedras. Eles não precisavam se preocupar, porque eles estavam protegidos por Deus. Aquele mesmo egípcio que estava olhando pela janela e vendo tudo destruído, animais mortos, pessoas mortas no campo e nas ruas. E ao sair e ver aquele caos, ele olha na terra de Gósen e vê que não caiu nada lá, que o povo estava protegido, que não aconteceu nada com eles. Meus irmãos, Deus faz diferença entre o ímpio e o justo. Você pode descansar. E Faraó parece reconhecer isso. Ele diz assim: eu e o meu povo, nós somos ímpios, mas o Senhor é justo. E quando a gente diz o povo, nós não estamos dizendo alguma qualidade que aquele povo tinha, mas a qualidade que aquele povo tinha era de crer em Deus e amar a sua palavra acima de todas as coisas. Eles tinham confiado em Deus e na mensagem de Deus através de Moisés de tal forma que Deus então estava ali fazendo uma separação. Deus, o Senhor justo, estava separando o seu povo do povo ímpio e do rei ímpio. E Faraó pede então para que eles orem a Deus, para que aqueles trovões, chuvas e pedras, e faz uma promessa, né? Na hora do desespero, na hora que a coisa aperta, aí ele faz uma promessa, né? Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. E a partir do verso 29, Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava na flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram danos, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Mais uma vez,
Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre o seu compromisso, porém, Faraó não cumpre os dele. Faraó tinha feito uma promessa, dito que deixaria o povo ir assim que Moisés afastasse esta praga, e a gente vê aquele mesmo comportamento. O comportamento do ímpio, ele tem um padrão. Sabe qual que é o padrão do comportamento do ímpio? O padrão do comportamento do ímpio é rejeitar a Deus. É se afastar a Deus sempre com alguma justificativa de ciência, com alguma justificativa que possa deixar a sua consciência mais leve. É isso que acontece. E é isso que estava acontecendo, mas ninguém engana a Deus. Nós vemos aqui no verso 30 que Deus já sabia o que iria acontecer. Moisés vira para Faraó e diz assim: mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor. Eles não tinham o temor do Senhor em seus corações. E, irmãos, como isso se repete nos nossos dias? A nossa sociedade atual, ela está imersa em uma corrupção moral. Corruptos moral, que se estende em todos os níveis. Nós vemos uma crescente relativização das coisas. As pessoas, elas não querem admitir nem tomar algo como absoluto, como completo. Não, a gente vê que elas não querem os valores morais, éticos, que foram estabelecidos por Deus em sua palavra, elas não querem mais. Elas se afastam cada vez mais, elas não querem a palavra de Deus como seu absoluto nas questões morais da sociedade. Não querem. A mesma coisa acontecia com a sociedade egípcia. Por isso que Moisés disse no verso 30, eu sei que ainda não temem ao Senhor, por mais que eles tinham uma aparência de temor de Deus, mas eles não seguiam aquilo que a palavra de Deus estava falando. Irmão, a essência do temor do Senhor, a ausência, melhor dizendo, me perdoem, essa ausência do temor do Senhor tem levado as pessoas a uma inversão de valores, onde o certo se torna errado e o errado é aplaudido, é comemorado. O livro de Provérbios nos adverte que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios capítulo 9, verso 10. Quando o temor do Senhor falta, a sabedoria, a prudência, elas desaparecem. E aí o que acontece? Ela abre caminho para a decadência moral em todas as esferas da vida social. É decadência moral na música, é decadência moral nos relacionamentos, é decadência moral na relação de pais e filhos, é decadência moral nas escolas. Vai tudo ladeira abaixo porque perdeu-se o temor do Senhor. E quando se perde esse temor do Senhor, se perde a sabedoria, se perde a prudência. Porque eles negligenciam a vida espiritual. Outra consequência grave, meus irmãos, da falta do temor do Senhor é a negligência espiritual que nós encontramos em muitos que se dizem crentes, que se dizem cristãos. Muitos têm tratado a vida cristã de uma forma leviana, como algo secundário, algo opcional. Eu creio em Deus, mas quero viver qualquer tipo de vida. Mas a Bíblia nos adverte: teme ao Senhor e serve-o sinceramente. Deita fora todos os deuses que serviram teus pais do outro lado do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Josué 24:14 foi essa advertência que Deus deu para o seu povo. O verdadeiro temor do Senhor, ele implica em servir a Deus sinceramente, se separar das práticas e valores do mundo. Deus nos chama para isso, como ele fez aqui.
Na terra, quando fala assim que lá na terra de Gósen não acontecia nada, isso fala várias coisas. Fala de proteção, mas fala principalmente de separação das coisas do mundo. Nós devemos viver separado no temor do Senhor. Temor aqui não é medo. Essa palavra tem dois significados. De medo, de terror. Mas aqui é de reverência, de respeito. Eles não reverenciavam a Deus, eles não tinham Deus como seu absoluto. Palavra de Deus como regra de vida, de como viver, de como se comportar. Agora, a falta desse temor resulta em uma vida cristã morna, infrutífera, e a Bíblia diz que o morno ele ia vomitar da sua boca. Agora, outra consequência da falta do temor do Senhor que eu quero abordar é a falta de compreensão da soberania de Deus e do juízo final, meus irmãos. Quando o temor do Senhor está ausente, muitos se esquecem de que Deus é o Criador, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Esquece-se também de que haverá um dia de prestação de contas diante de Deus. A Bíblia nos ensina assim, um dia nós vamos prestar conta. Chegou o dia de Faraó prestar conta, aquilo eram juízos temporários que estavam caindo, mas um dia ia chegar um juízo final que faria com que Faraó libertasse o povo. Vai chegar o dia do juízo final, onde cada um vai ter que responder diante de Deus, vai ter que prestar conta, e a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O temor do Senhor nos lembra que somos responsáveis diante dele e que prestaremos conta de nossas ações, da nossa falta de fé, de nos afastarmos da palavra de Deus. O profeta de Deus, na mensagem da graça, ele diz assim: a graça de Deus veio no tempo de Noé. Noé somente um homem simples, ele e sua família. Mas porque Noé temia a Deus, ele cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer nele. Como pode você temer algo se você não crê naquilo? Você tem que temer a Deus. Salomão disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, simplesmente por temer a Deus, você começará a ter sabedoria. É o temor a Deus. Noé temia o Senhor e ele cria no Senhor. E é isto que Deus honra. É a sua fé nele. Isso é correto. Então, quando o temor de Deus veio sobre Noé, Deus o chamou pela graça e salvou a ele e a sua casa. Por causa da graça, isto foi feito. Não porque Noé era um grande homem, mais elegante que os outros, não porque Noé ia à melhor igreja que havia no país, não porque ele pertencia ao melhor, falando em organização, em coisas naturais, não porque ele podia se vestir melhor, não porque ele tinha mais dinheiro, não porque ele era alguma pessoa especial, mas por causa da graça de Deus. Deus salvou Noé. A graça salvou Noé. Oh, meus irmãos, não suas obras, mas sua graça, e também salvou a sua família. É o temor de Deus. Veja o que o profeta de Deus para esta era está nos ensinando. Mas não era simplesmente por temer a Deus. Quer dizer, simplesmente por temer a Deus você começará a ter sabedoria. Então o convite que eu te faço nesta programação é que você possa também pedir a Deus o temor do Senhor em seu coração. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós só temos mais uma vez, Senhor, que te agradecer pela tua mão de graça e de misericórdia, e que o Senhor possa despertar em nós o teu temor, Senhor, que possamos temer a ti porque cremos a ti. Não temos como temer naquilo que nós não cremos. Faraó estava ainda sendo um incrédulo. Sim, ele estava sendo um incrédulo, mesmo vendo os sinais, as maravilhas, ele estava se colocando numa posição de incredulidade.
Mas, ó Deus, nós não queremos nos encontrar incrédulos, mas queremos ser crentes, sermos cristãos e tomar a tua palavra como nosso absoluto e viver por ela e caminhar por ela no temor do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus possa ser a força da nossa vida. O Senhor possa te guardar, te proteger, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. He